Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando em sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Quando Deus criou o homem, da onde que ele tirou a matéria para fazê-lo? Vocês sabem? Deus tomou do barro da terra, do humus da terra, em outras expressões. E onde fica o barro da terra, o humus da terra? Lá embaixo, lá no chão. Modelou o homem e soprou nele um hálito de vida, e ele se tornou um ser vivente. E ele o criou à sua imagem e semelhança. Criou a nós como pessoas livres, embora totalmente dependentes dele. Tanto que, com tudo que Deus criou, ele só dialoga com uma criatura, que somos nós. E é a nós que ele dá a sua palavra. É a nós que ele dá a identidade. Eu sou homem, você é mulher, porque Deus te deu identidade. E deu liberdade para ser homem e para ser mulher. E não precisamos brigar um com o outro. Porque o mundo foi dado para nós dois. E ninguém é mais poderoso, ninguém é mais forte, queira ser mais forte que o outro. Porque todos nós somos fortes. Deus não criou os degraus. Ou os homens que criaram os degraus, né? Deus nos dá graus. Graus de santidade, de proximidade, de comunhão com Ele. Isso sim existe, mas degraus não.
E nós é que criamos os degraus. Depois que o pecado entrou na vida do homem e da mulher, porque eles queriam ser independentes de Deus. Eu quero fazer a minha própria história, eu quero ser dono da verdade, eu quero tocar a minha vida e fazer as coisas do jeito que eu acho, do jeito que eu penso. E, gente, por incrível que pareça, isso não aconteceu só lá no paraíso, ainda acontece hoje na nossa vida, onde nós queremos estabelecer o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é bom, o que presta e o que não presta, independente de Deus. Esse é um grande pecado nos dias de hoje. Subestimar, ou desprezar a Deus, dizendo: eu tenho inteligência, eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, o Google me dá tudo o que eu preciso, a ciência me dá todas as respostas, etc, etc. Eu não preciso de Deus. É um grande pecado também. Porque foi Ele quem deu tudo isso para você. E tanto eu quanto você somos pecadores. Quer dizer, às vezes buscamos as coisas querendo fazer um grande bem e somos enganados por nós mesmos e pelo nosso adversário, que está sempre atento a nos pegar na nossa maior fraqueza, na nossa maior distração, na nossa maior falta de prudência e nos levar para um outro rumo que nos distancia mais de Deus ainda. O que a liturgia de hoje tem a dizer para nós sobre isso? Nós precisamos saber quem é Deus. Você já perguntou isso? Quem é Deus? Nós recebemos no nosso catecismo, nós recebemos dos nossos avós, dos nossos pais, toda a doutrina da fé. Eu não digo toda não, mas pelo menos aprendemos a saber rezar, fazer o sinal da cruz, etc. Alguns até fizeram catequese, outros casaram na igreja, mas quantos já leram o catecismo da igreja? Vocês já leram o catecismo da igreja todinho? Que é o ensinamento da fé para os filhos dela? Você tem direito a isso, de ler o catecismo, de conhecer a fé cristã, para você entender quem é Deus e quem é a igreja da qual você faz parte. Porque senão você vai ser uma Maria, vai com as outras, João vai com os outros, e vai dizer não o que a igreja diz de si mesma, ou revela de si mesma, mas vai dizer o que os outros pensam, o que os outros acham, e vai fazer o juízo conforme a cabeça dos outros, e não conforme o ensinamento da própria igreja e do próprio Deus. Ele não nos chamou para sermos juízes das coisas, porque Ele é o juiz. Ele nos chamou para sermos instrumentos da sua verdade. Somos seus filhos e suas filhas por causa do seu Filho. Quem deu a nós a filiação divina foi Jesus. Porque quando nós nascemos, nós somos criaturas de Deus. Mas quando nós recebemos o santo batismo, nós nos pertencemos a Deus, inserimos, porque o batismo é mergulhar na vida divina. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós mergulhamos ele na fé cristã e fazemos o compromisso de educá-los nessa fé. Eu espero que todos vocês estejam fazendo isso com seus afilhados e com seus filhos. Porque senão é um grande pecado que se comete. Deixá-los ignorantes da própria fé. E para nós também não sermos ignorantes da própria fé, nós precisamos buscar conhecer quem é esse Deus que a igreja prega. Quem é esse Deus que a Bíblia fala? Nós precisamos conhecê-lo, porque senão nós vamos falar besteira. Senão nós vamos falar coisas da nossa cabeça ou da cabeça dos outros. Sobre a igreja, sobre os sacramentos. Quanta ignorância existe por falta de conhecimento. Nós lemos tanto WhatsApp, nós lemos tantos Facebook, nós lemos tantas coisas, tantos itens, mas não lemos o que é o mais importante na nossa vida, que é a Sagrada Escritura. Para saber qual é a palavra, qual é a vontade de Deus, o catecismo, o que a igreja ensina a respeito de Deus, da vida cristã, como viver bem.
Isso faz uma diferença muito grande, meus irmãos. Mas, pela liturgia de hoje, o que o eclesiástico diz a respeito de Deus? Como é que Deus vê a gente? O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Começa por aí. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim a súplica dos oprimidos. Todos os que sofrem, todos os que estão oprimidos, sejam oprimidos pelas suas enfermidades, sejam oprimidos pela sua própria fraqueza, pela sua própria limitação, sejam oprimidos pelos outros, ele reza a Deus. Ele não faz discriminação de pessoas e não é parcial em prejuízo do pobre. Deus não defende o poderoso e nem compartilha com as suas ações. De forma alguma. Ele é um justo juiz. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa as suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido e suas súplicas subirão até as nuvens. Quem serve a Deus como Ele o quer, preste bem atenção nisso, será bem acolhido e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde, daí vocês lembram do que eu falei no começo, que Deus criou o homem do humus da terra, por isso a palavra humanidade vem aí desse humus da terra. A palavra homem não só designa o masculino, mas designa toda a humanidade. Antes da igreja se dizia homem, apenas homem. Depois vieram dizendo, não, tem que dizer mulher também. Aí diferença, homem e mulher. Depois que começou homem e mulher, aí vieram todos os outros nomes seguidos. Porque desprezaram a unidade da palavra homem, que é humano, vindo da terra, tirado da terra, criado à imagem e semelhança de Deus. Se forma uma unidade, gente. Quando se fragmenta essa unidade, a divisão está estabelecida e a guerra está implantada. E cada um quer ser maior que o outro. A maior estratégia de reinos, de governos e de ideias para poder dominar e controlar é começar a causar divisão, é começar a causar ruptura. A ruptura entre a pessoa humana consigo mesmo, com a sua própria identidade, a ruptura da unidade do matrimônio, a ruptura da unidade da família, a ruptura da unidade entre o patrão e o empregado. E é dessa maneira que o inimigo entra e causa o dano. E prejudica a nós. Então, guarde bem isso. A prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar não terá repouso. E não descansará até que o Altíssimo intervenha. Faça justiça aos justos e execute o julgamento. Tudo está sob o olhar de Deus. Ele não é um pai bravo, ele não é um pai rude, mas é um pai justo. E nós precisamos entender o que significa a palavra justiça. E só entendemos a justiça quando nós conhecemos a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é condenar. A justiça de Deus é salvar. A justiça de Deus é restaurar o homem e a mulher, a sua integridade original, para que ele viva. Porque do contrário, ele se condena à morte. A condenação é fruto do desprezo de Deus. A condenação é rebeldia ao que Ele oferece. É desprezo ao que Ele oferece. Por isso, se nós, cristãos que buscamos a salvação que vem de Deus, aprendamos os ensinamentos que Ele hoje nos dá. Aí nós vamos para o Evangelho, onde Jesus faz um desenho, conta uma história. Algo tão concreto, tão cotidiano. Quantas vezes vocês vieram a essa igreja para rezar? E muitos querem rezar
Dizem que rezam, rezam, rezam e nada acontece. Então, uns até desistem de rezar, outros vão procurar outras alternativas de oração, onde possa conseguir o que quer. Abandona a sua fé, abandona a sua igreja, se torna um idólatra, se torna um rebelde. Ah, Deus não me deu o que eu pedi. Ao passo que o humilde, ele confia em Deus e espera em Deus, mesmo que demore. Porque Deus vai fazer justiça. E esse, meus irmãos, é o grande segredo para nós nos dias de hoje mantermos firmes na fé. O Senhor é o nosso juiz. Portanto, se Ele é o nosso juiz, se Ele é o juiz de todas as coisas, do que ter medo? Medo de quem? Medo deste ou medo daquele? Não precisamos ter medo. Mas nós precisamos ser o quê? Inteligentes, prudentes, sábios nas coisas. Isso sim. E buscar a verdade, porque Deus é a verdade. E nos dias de hoje está tão difícil saber o que é verdade, né? Porque com tanta mentira que se estão falando, e com tanta mentira que nós acreditamos, parece que não há mais verdade. Vivemos no reino da mentira. E o mentiroso não se salva. O mentiroso entra em guerra. O mentiroso é capaz de eliminar o outro para conseguir os seus propósitos. Nós cristãos não devemos jamais nos dobrar à mentira, mas sermos verdadeiros. E quando digo ser verdadeiros, quer dizer viver na verdade e caminhar na verdade. Alguns entendem que para eu ser verdadeiro eu tenho que contar tudo para os outros. Nem tudo deve ser dito aos outros, viu, gente? Porque nem todo mundo deve saber de tudo. Nem tudo deve ser dito a todos, pois nem todos devem saber de tudo. Tem coisas que são próprias minhas, que eu guardo para mim, não que são más, não que são erradas, mas são coisas que eu só confio a quem merece a minha confiança. E, portanto, diante de Deus, nós podemos ter seguros de dizer o que está aqui dentro de nós. Porque o que Deus escuta é uma oração verdadeira. E não uma oração falsa. Ou uma oração aonde eu desprezo os outros. Então 2 pessoas sobem ao templo para rezar. Um é o fariseu. O fariseu já diz a categoria dele. O fariseu é aquela pessoa que cumpre rigorosamente todos os mandamentos da lei. Paga o dízimo, faça o jejum. E ele se achava, por ele pagar o dízimo e fazer o jejum, que ele era um homem santo. Que ele era, olha só o que ele diz. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de imposto que está aqui atrás. Eu sou bom, eu não erro, eu estou sempre certo. Vocês já encontraram pessoas assim? Ou você é assim também? Gente, precisa tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado, porque nós julgamos os outros e não julgamos a nós mesmos. Nós podemos ser igualzinho esse daqui, ó. Olha, Deus, eu vou na missa da Santa Cândida todo domingo de manhã às 9 horas. Eu pago o dízimo certinho da paróquia. Né? Eu não sou como as outras pessoas que são ladrões, desonestos e adúlteros. Nem como esses pecadores que estão ao meu lado aqui na igreja. Orgulhoso, prepotente, reconhece a sua miséria. Você é tão pecador quanto qualquer outro pecador. E cumprir a lei, por cumprir a lei, não salva ninguém. Não estou dizendo isso que não deva vivenciar, mas eu vivo a lei porque eu tenho a consciência de que sou filho de Deus. E que temo a Deus, sei da minha condição de miserável. E os que estão ao meu redor também são tão miseráveis quanto eu, pecadores como eu. Essa oração que deve chegar ao coração de Deus, que está na boca desse cobrador de imposto, que era tido como ladrão,
cobrava mais dos impostos, né? Guardava no bolso parte do imposto que recebia. Era assim que eles eram chamados, impuros. E esse aqui, porém, é um homem temente a Deus, que reconhece o seu pecado e diz para Deus, né? Tem piedade de mim que sou pecador. E qual é a resposta que Jesus dá para nós? Quem que saiu justificado nessa daí? Aquele que falou a verdade. Aquele que é verdadeiro diante de Deus. Por isso, meus irmãos, o critério a partir de hoje para a sua oração é ser verdadeiro. Reconhece a sua condição. Ser humilde, gente, não é ser inferior. Viu? Ser humilde não é ser inferior. Ser humilde é se colocar no seu lugar de homem e de mulher pecador. E que espera em Deus o perdão dos pecados, a sua salvação. E esse caminho se dá num caminho de escuta de Deus, de obediência de Deus, e não de rebeldia. Seja paciente no processo de conversão da sua vida. Não desista da conversão do seu coração. É um processo diário de sim a Deus, sim a Deus. Não é porque, veja irmãos, não é porque eu ordenei padre que eu já sou santo. Todos os dias eu tenho que abrir o coração diante de Deus. E eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu me ponho diante de Deus como o maior pecador do mundo. Eu mostro para Deus as minhas falhas, os meus limites, as minhas deficiências, as minhas limitações. E me disponho a Ele. Abro o coração à graça dEle. Coloco nas mãos de Deus a minha imaginação, a minha memória, os meus sentimentos, os meus afetos, os meus desejos. Eu coloco tudo diante de Deus. Senhor, o Senhor me conhece e eu me conheço. Eu quero fazer a sua vontade, não a minha. É assim que nós temos que rezar, na verdade, daquilo que nós somos. Porque se nós chegarmos diante de Deus e dizer, olha Senhor, eu fiz tanta coisa boa, então porque eu fiz essas coisas boas, eu já sou uma pessoa santa? Não sou não. Se não é Deus dar a graça do perdão a nós, se não é Deus nos dar a sua mão para nós, quem de nós, por nossas próprias forças, por nosso próprio conhecimento, por nossa própria sabedoria, vai se salvar? O que se prega no mundo hoje é, a ciência é um Deus, temos que nos reverenciar a ela, me submeter a ela. A sabedoria, né, o conhecimento, é um Deus. Ele ilumina a nossa mente, Ele clareia, Ele amplia o nosso conhecimento. Então eu não preciso de Deus, não preciso de uma religião. É o que o mundo ensina e que nós muitas vezes, né, até caminhamos nisso daí, achando que nós somos autossuficientes, conhecedores de toda a verdade, somos pessoas justas, honestas, somos coisa nenhuma. Nós não adiantamos sequer um segundo da nossa vida, meus irmãos. Quando a morte chegar, nós vamos cair. Nós não temos como impedir que os nossos cabelos branqueiem. E os nossos corpos vão se definhando na medida que a idade vai avançando. Nós não temos controle sobre isso. E nos achamos tão poderosos em tantas coisas. Reconhece a sua pequenez. Seja humilde. Deus olha para o humilde. Deus escuta a oração do humilde. E o que Ele pede de mim e de você é essa oração sincera e verdadeira, que rasga os céus, que vai ao coração de Deus, e Deus concede a sua graça. Não precisa fazer mais coisas. O seguir a Deus e obedecer aos mandamentos é um reconhecimento nosso e uma liberdade nossa de dizer, esse é o meu Deus, e é Ele que eu vou seguir. É a Ele que vou obedecer. E vou deixar a minha vida ser conduzida pelos ensinamentos dEle. Abra o seu coração a isso. Deixa Deus santificar a sua vida. Deixa Deus cuidar da sua vida. Lógico que Ele deu a você e a mim capacidades, dons. Use-os com sabedoria, com inteligência para o bem e nunca para o mal.
Seja sempre aquele que promove a salvação, não aquele que se acha juiz de todo mundo. O próprio Senhor diz: não julgueis para não seres julgados, não condeneis para não seres condenados. Tire o julgamento da vossa vida, tire a condenação da vossa vida. Busque a verdade. Vá atrás da verdade. O que disserem sobre fulano, ciclano e beltrano, não faça juízo pelo que disseram. Vá conhecer o fulano, o beltrano e o ciclano. Você até pode encontrar o que disseram, mas eu sou tão pecador quanto o ciclano e o beltrano. Eu vou ver nele as misérias que existem em mim. E se eu não me humilhar diante de Deus, eu vou ser orgulhoso. Eu vou me envaidecer. E aí eu caio num pecado. E esse pecado pode perder a minha salvação. Só os humildes conseguem atingir o coração de Deus. O orgulhoso, o prepotente, o sabido, o esperto, não vai ganhar nada. Porque Deus, Ele só consegue ouvir a oração verdadeira. E é assim que nós devemos rezar. Aprendamos a rezar. Rezar com profundidade, com verdade. Aí a nossa oração chega a Ele. Não tenha medo. É tão simples fazer isso. Para concluir, meus irmãos, a carta de São Paulo a Timóteo revela a Paulo chegando no seu fim. Depois de uma caminhada do judaísmo, onde ele era o crânio, vamos dizer assim, da Sagrada Escritura. Se um dia, se vocês puderem, façam um curso sobre Paulo Apóstolo, estude sobre Paulo Apóstolo, para vocês entenderem. Ele era um cara expert, conhecia a Escritura letra por letra, vamos dizer assim. Era cumpridor, fiel, homem, sabe, perfeito no cumprimento da lei. E ele se apoiava naquilo até quando ele encontrou Jesus. Quando ele caiu do cavalo do seu orgulho, da sua vaidade, do achar que ele era o bambambam do judaísmo, Jesus o desmonta dessa sua prepotência. E aí depois do encontro de Paulo com Jesus, nós vamos ver um outro Paulo, um Paulo mais humilde, um Paulo mais obediente, um Paulo mais autêntico, sobretudo porque o Evangelho moldou Paulo. Com todo aquele conhecimento que ele tinha do judaísmo, ele foi moldado por Jesus a ser um homem novo, renovado pelo Espírito Santo. E por isso que ele, ao escrever para Timóteo, vai dizer: quanto a mim, ele vai dizer, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Qual é a conclusão que ele chega? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Já se pregava a vinda do Senhor, que nós aguardamos. Então ele, com muita propriedade, podia dizer isso daí. Mas também a todos que esperam a sua manifestação. Na minha primeira defesa, vai dizer ele para Timóteo, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Olha só o que Deus fez na vida de Paulo. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. Já pensou, meus irmãos, no dia da sua morte, ou nos dias antes da sua morte, que você perceber que já está chegando a minha hora, qual vai ser o testamento que nós vamos deixar? Qual vai ser o testamento que nós vamos deixar?
Qual vai ser a conclusão do nosso viver? Você não precisa esperar esse dia para fazer isso. Faça hoje. Faça hoje um exame da sua vida. Se eu morrer hoje, qual vai ser o testamento? Quais vai ser as minhas últimas palavras que eu vou deixar para os meus familiares, para os meus amigos, mas sobretudo para Deus? O que eu estou levando para Deus no dia de hoje? É tão bom fazer isso. Coloca a gente sempre no nosso lugar e a gente vai estar sempre atualizado no segmento nosso do Senhor, na nossa vida cristã. Aí você vai descobrir assim, eu preciso me confessar. Eu preciso acertar a minha vida, né, sacramentalmente. Como muitos hoje não querem se casar, querem se ajuntar, querem se amontoar por aí, não querem compromisso, não querem fidelidade, não querem viver na verdade, querem viver numa vida amaziada, amarrada, ajuntada. Sabe, desfazer todos esses nós da sua vida e entrar na integridade, na verdade. Viver os sacramentos, viver a justiça, viver a caridade, viver o amor, viver uma vida de oração. É bom fazer isso. É bom fazer o exame de consciência. Todos os dias, se possível, antes de dormir. O que foi, como foi o meu dia hoje? O que eu fiz de bom, de digno, de honroso nesse dia? E o que não foi muito digno e honroso? Reconhece esses pecados. Se dispõe a mudar no dia seguinte. A dormir à noite, pelo menos já reconciliado com Deus, pedindo perdão a Ele dos seus pecados desse dia. E dormir em paz. Porque se você morrer nessa noite, já está junto de Deus. E quando despertar um novo dia, obrigado, Senhor, por esse novo dia. O Senhor está me dando uma nova oportunidade. O Senhor me está dando um novo tempo para mim. Por isso, levanta da cama não com preguiça, mas com boa vontade de viver, com boa vontade de trabalhar, porque o trabalho dignifica a nossa vida. Vamos trabalhar, vamos viver, vamos praticar a justiça. Lá em casa, no trabalho, aonde for. Vamos ser homens e mulheres de Deus. Para que quando nós partirmos, né, a família vai dizer, olha, o fulano, ele era muito humilde. Ele pediu perdão para todo mundo, das suas faltas, dos seus pecados. Você sabe o que impede a gente de pedir perdão para as pessoas? É o nosso orgulho. E o nosso orgulho não nos salva. O nosso orgulho nos leva para o inferno. Deixa de ser orgulhoso, seja humilde. Peça perdão às pessoas. Comece por aqueles que estão do seu lado. Peça perdão. E perdoe também. Isso muda muita coisa, gente. Isso muda muita coisa. O nosso orgulho, a nossa rebeldia impede-nos de receber as graças de Deus. Por isso que nós não recebemos nada. Porque nós pedimos mal, nós rezamos mal e vivemos uma vida má também. Irregular, rebelde. Por isso, para finalizar, agora vou finalizar mesmo, né? Busque conhecer o Deus a quem você serve. Busque conhecer a igreja da qual você faz parte. Leia o catecismo, viu? Ponha isso como programa de leitura. Deixe de ler aquelas porcariadas que não leva a lugar nenhum, que nos torna às vezes até idólatras, acreditar em outras coisas, menos as coisas de Deus. Por que muitos se cansaram da religião, né? E não leem mais a Bíblia, não leem mais o catecismo. Voltem à leitura do catecismo. Pelo amor de Deus e pelo amor da sua salvação, da sua vida. Volte para Deus. Padre, mas eu já estou aqui na igreja, já sou de Deus. Sim, muito bem, mas volte mais ainda. Não se acha suficiente no estado que está. Adquira progressos maiores ainda. Paulo fez isso, por isso que ele escreve essas coisas para nós, para que nós possamos, né,
assim estar em comunhão profunda com todos os santos. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos juntos em pé professar a nossa fé.